Bom, pessoal, vocês acabaram de começar a ouvir aí uma peça clássica do Giovanni Pierluigi, a Palestrina, tá? Bom, isso daí é para a gente introduzir o assunto de hoje. Estamos falando sobre o Renascimento, tá? A gente começou a falar sobre ele semana passada. Falamos sobre toda a preparação, né? Todas as relações causais do Renascimento, né? A questão do surgimento das burguesias. Falamos sobre o Renascimento urbano na Europa no final da Idade Média, não é? A gente falou sobre a importância do surgimento das universidades e como a relação entre as universidades e as cidades europeias possibilitou que o conhecimento de outrora, né, o conhecimento clássico dos gregos e dos romanos, fosse redescoberto pelo povo europeu na altura do fim da Idade Média, do começo da Idade Moderna, e isso possibilitou, então, o chamado renascimento cultural, não é? Ou seja, uma volta dos ideais clássicos à Europa após o período da Idade Média, tá? Esse foi o conteúdo da semana passada e hoje a gente vai dar seguimento nele, falando um pouco sobre as ideias filosóficas que vão permear esse meio, tá? Sobretudo o humanismo. O humanismo ele é a qualidade central ali da filosofia renascentista. E aí a gente vai também dar uma volta sobre algumas obras de arte, porque no fim das contas o Renascimento ele é um movimento artístico e cultural, e para a gente poder entender ele bem, a gente tem que falar, a gente tem que ver um pouco sobre a arte que é produzida, tá? Talvez, eu lembro que quando eu tive essa aula, muitos anos atrás já, sobre renascimento cultural na escola, eu não conseguia entender o porquê que estudar a arte era tão importante pra gente, por que estudar a arte renascentista era tão importante pra gente. Hoje eu penso que estudar a arte de qualquer povo, em qualquer época, é fundamental para entender aquele povo, tá? Para entender o que está acontecendo, quais são as transformações que estão ocorrendo naquele momento. Porque a arte, ela é a expressão da sociedade, tá? A arte é a expressão da alma que vive naquele momento. Então, a arte medieval, ela é uma expressão da alma daquele povo, da Europa medieval, da Europa do feudalismo, da Europa da Igreja Católica medieval, uma arte que se inspira ali também na relação entre os povos bárbaros germânicos e o cristianismo e os resquícios do Império Romano. Tudo aquilo frutificou na arte medieval, tá? E então a gente vai ver o que é que frutificou, o que é que deu frutos na arte renascentista, tá? O porquê que é tão importante entender as formas, as expressões artísticas do Renascimento, tá? Bom, vamos falar primeiro sobre o antropocentrismo, tá? Antes de entrar de fato no humanismo. O que foi o antropocentrismo? O antropocentrismo é um termo que está fazendo referência a uma mudança de perspectiva, tá? Vocês sabem o que é perspectiva, né? A perspectiva que eu estou tendo aqui para vocês é uma. Se eu olhar para lá, eu estou vendo outra coisa, minha perspectiva mudou, tá bom? O antropocentrismo nada mais é do que uma mudança de perspectiva no pensamento, na filosofia europeia a partir de um certo momento, tá? A gente pode dividir em 3 períodos aqui, tá bom? O período clássico, ele tem um pensamento que a gente chama de panteísta, tá? É isso que fundamenta ali toda a produção clássica. O que era o panteísmo? O panteísmo ele é uma filosofia onde a divindade ela se confunde com a natureza, tá? Então, eles tinham deuses, claro, pagãos ali, gregos, romanos e dos outros povos que estavam ali na antiguidade, mas esses deuses eles se confundiam com os fenômenos da natureza. Então, havia um deus para os raios, havia um deus para a noite, havia um deus para as matas, havia um deus para os animais e assim sucessivamente, tá? De modo que, se há uma divindade que rege cada coisa em específico,
essas coisas nada mais são do que manifestações desse ser divino. E se elas são manifestações desse ser divino, essas coisas também são sagradas, tá? Por essa razão, a arte clássica, a arte grega e a arte romana e a arte em geral no mundo clássico é uma arte onde se confunde a natureza e o sagrado. A gente vai ter muito a representação artística das musas, dos deuses, dos seres da mitologia, sendo realizadas ali pelas mãos dos clássicos, tá? De tal modo que a gente vai ver, inclusive, a representação mitológica se cruzando com os dados históricos dos povos, né? Quando a gente fala, por exemplo, que os espartanos eles eram um povo extraordinariamente militar, extraordinariamente forte, preocupado com a saúde física, porque se acreditavam descendentes diretos do deus da força, isso é um momento em que se cruza na história do povo espartano mitologia, religião com história, tá? Ao mesmo passo, se a gente vai falar que em Atenas, onde há a maior das escolas filosóficas da Grécia, não a única, mas sem dúvida a maior e a mais preocupada em fazer a boa filosofia, né? A gente vai ver que os atenienses eles têm uma preocupação muito grande com o trato da polis, com o curso da filosofia. Isso se dá porque os atenienses eles se veem como aqueles que são regidos diretamente por Atenas, né? Por Atena, a deusa da sabedoria, a deusa da guerra, a deusa Atena ali, tá bom? Então, são momentos que a gente pode perceber que a história clássica, né, o mundo clássico, o mundo greco-romano, ele vai alimentar ali na sua produção cultural, na sua produção artística, literária, no que seja, um ideal um tanto quanto panteísta, em que você confunde o mundo com a divindade, tá? Após isso, a gente tem a Idade Média. Na Idade Média, a gente vai ter o que a gente chama de teocentrismo. O que é o teocentrismo? É quando você coloca em evidência na produção cultural, na produção artística, Deus, tá? Não é igual ao classismo, porque não é confundido Deus com a criatura, né? Existe uma divisão muito clara no cristianismo entre quem é Deus e quem é a criação de Deus. Então, durante a arte medieval, o foco é você centralizar Deus nas suas peças, tá? A pessoa divina, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus Pai, do Espírito Santo, que seja, ou aqueles que de alguma maneira remetem a Deus, né? Os santos, os papas, quando representam-se os reis de maneira próxima a Cristo. Então existe toda uma relação de manter Deus no centro da expressão artística, tá bom? Ao chegar, né, o fim da Idade Média, com todas aquelas descobertas que a gente viu, esse foco em que você coloca Deus como centro de toda a produção da sociedade, ele vai mudar, tá? E a gente vai passar ao que a gente chama de antropocentrismo, tá? É uma palavra grega que significa homem ao centro, tá? Ou homem no centro de todas as coisas. O homem, na visão antropocentrista, ele é a medida da arte, a medida da cultura, a medida da produção, tá? Então, se antes você tinha uma pintura que representava, não sei, talvez Pan em Roma, porque era uma pintura que buscava representar a natureza, então você personifica a natureza na divindade Pan. Se depois você tem uma pintura que representa a Virgem Maria, e aí a gente vai ver, né, que nas pinturas medievais, nas pinturas orientais, sobretudo na iconoclastia, os traços eles são modificados para remeterem a uma condição celestial. Se você tem então ali na Idade Média uma pintura que busca relembrar a divindade, no Renascimento você vai ter pinturas que buscam valorizar os elementos humanos, tá? A humanidade das pessoas. Perfeito? Bom, o antropocentrismo é essa mudança de perspectiva e a gente pode dizer que ele é o pontapé inicial para o humanismo, tá?
O humanismo, ele vai além de simples mudar a perspectiva artística e se torna e coloca o homem como centro de todas as coisas enquanto centro de tudo que existe, tá? Como centro da vida e do pensamento social, tá? Centro da filosofia e tudo mais, perfeito? O humanismo ele vai ter início no século XIV e ele vai se propor justamente isso, colocar o homem no lugar onde antes Deus ocupava na filosofia, no pensamento, tá? O lugar central. A gente vai ver que isso vai acontecer em diversos campos, tá? A gente vai falar muito sobre o artístico aqui, mas existe isso também no campo científico, quando a gente fala, por exemplo, sobre o modelo heliocêntrico, por exemplo, né? Em que a gente vê ali que agora é o homem e não a divindade quem dita, né? Quem vai falar como gira o mundo, tá? A gente vai ver isso se apresentar em diversas frentes, beleza? Vamos lá então. No século XIV, a gente vai ter um impulso da retomada do conhecimento grego, porque vai acontecer uma coisa, não é? Lá no Oriente vai cair Constantinopla. Em 1476, Constantinopla vai cair, dando fim à Idade Média, né, no marco tradicional francês, dando fim à Idade Média. E com a queda de Constantinopla, os gregos cristãos que viviam ali, que agora foram expulsos de lá pelos muçulmanos, eles vão ir para onde? Eles vão para a Europa, tá? Sobretudo, eles vão chegar à Itália. Lembrem das rotas comerciais entre Veneza e Oriente, por exemplo, tá? Então, esses gregos eles vão chegar até a Itália em primeiro lugar, depois eles vão se espalhar por outros lugares da Europa, mas principalmente eles vão chegar na Itália. E junto com eles vão trazer o conhecimento grego que eles ainda mantinham desde lá de antes da queda do Império Romano e que estava nas bibliotecas e que estava nas áreas ali de estudo da cidade de Constantinopla, tá? Quando eles chegam à Europa, eles chegam trazendo todo esse material e é aí que os universitários europeus eles vão ter um acesso ainda maior ao conteúdo, ao conhecimento clássico que se depositava na cidade de Constantino, tá bom? Bom, artistas intelectuais vão começar então a ter acesso a esse conteúdo e eles vão começar a valorizar a arte clássica de novo, tá? Eles vão perceber, por exemplo, que os gregos e os romanos, eles esculpiam o corpo humano com muito mais detalhes do que os medievais conseguiam fazer. Eles tinham técnicas de polimento de pedra e de escultura muito mais avançadas. E eles vão começar a querer reproduzir e a sofisticar essas técnicas, tá? Eles vão aplicar também os conhecimentos que eles vão desenvolver para escultura em outras formas artísticas. A pintura é um exemplo. Quando a gente vê um quadro renascentista, a gente deve saber que, em geral, os artistas da Renascença eles eram dados à escultura e não à pintura, tá? E a pintura nada mais era do que fazer uma espécie de teste para a escultura que viria. Então, você pintava alguém e depois você esculpia aquela pessoa. E para você ter uma certeza maior de que aquela escultura seria tão boa quanto você queria, eles começaram a desenvolver técnicas de profundidade na pintura, tá? Se a gente olhar para uma pintura medieval, eu vou mandar para vocês algumas no documento da aula, a gente vê que as pinturas medievais elas eram completamente em duas dimensões, tá? Em 2D, como a gente diria hoje em dia. Isso quer dizer o quê? Elas não tinham noção de profundidade e de perspectiva. Eram duas qualidades ali da pintura que não haviam se desenvolvido na Idade Média. Os renascentistas eles vão começar a explorar conceitos matemáticos e vão começar, principalmente de geometria, né, que também vão ser trazidos pelos orientais, e eles vão começar a aplicar isso nos seus quadros para fazer com que as pinturas que são colocadas, né, em uma folha de duas dimensões pareçam ter três dimensões, tá? Eles vão aplicar conceitos de luz e sombra e conceitos de perspectiva. Aqui na imagem que vocês estão vendo minha, dá para a gente ter uma noção mais ou menos do que é o conceito de perspectiva. Vocês percebem que a porta ela tem
ângulos, né, diferentes. Essa porta aqui tem ângulos diferentes daqui do meu painel ali atrás, né? Vocês percebem também aqui a sombra passando aqui atrás. Isso daqui tudo dá a noção de profundidade pra gente, tá? Se a gente apagasse essa sombra aqui e colocasse essa linha aqui da porta no mesmo ângulo dessa daqui, a gente perderia as noções de profundidade que tem atrás de mim. A mesma coisa a gente consegue ver com a divisória do teto ali, ou com o meu nariz, né? Com o meu óculos que faz sombra no meu rosto. Tudo isso eles vão começar a reparar e vão começar a reproduzir nas suas obras, na esperança de criar pinturas melhores e, portanto, ter uma ideia melhor das esculturas que vão fazer, tá? A gente vai ter um desenvolvimento artístico, sobretudo na pintura, na escultura, mas a gente também vai ter um desenvolvimento artístico em outras formas de arte no Renascimento, tá? Uma das mais importantes, talvez, vai ser a arquitetura, tá? A arquitetura é sempre uma forma de arte, tá? Desde a antiguidade até hoje, arquitetos são artistas em certo sentido, tá? A gente vai ver então um desenvolvimento da arquitetura em que vai se recuperar alguns elementos que eram comuns à arquitetura grega e romana e vão tentar incorporar aquilo ali no mundo renascentista, tá? Tais quais os arcos, né? Os arcos semi-fechados em cima das portas, as colunas toscas ou dóricas ou o que seja, que vão ser colocadas para sustentar os prédios. Tudo isso vai fazer parte da arquitetura clássica e vai começar a voltar ali na arquitetura renascentista, tá? Vai ser comum também ali a pintura de afrescos, tá? O que é um afresco? O que é uma pintura de afresco? É quando você passa uma camada de argamassa numa parede e você vai lá e pinta essa argamassa enquanto ela ainda é úmida. Não quando ela é molhada, tá? Porque não dá, vai misturar tinta e coisa. Mas quando ela é úmida, de modo a tornar uma parede um grande quadro, tá? Isso vai ser muito comum também. A gente vai ter também uma revolução na literatura, porque, de novo, a gente vai começar a ter personagens que é valorizado nele a humanidade. Um dos livros que vai ser produzido nesse período, que vai ser importante para os períodos que virão, vai ser o livro Utopia, do Thomas More, tá? Que vai ser um escritor e político inglês. O Thomas More ele vai escrever esse livro descrevendo uma sociedade perfeita, tá? O nome Utopia quer dizer aquilo que não pode ser alcançado, ou que não será alcançado, mas ele está descrevendo ali uma sociedade que, segundo ele, é uma sociedade perfeita. Uma sociedade onde não existe propriedade privada, onde os trabalhos são realizados de acordo com a vontade das pessoas. Então, se você quer ser, sei lá, astronauta, você simplesmente vira. Você estuda, claro, para virar, porque vai ter gente que vai querer ser professor e vai te ensinar. Você simplesmente pode ir lá e virar. E eles são realizados também de modo que a demanda da sociedade pede. É claro que no livro do Thomas More não tem astronauta, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas é basicamente isso, tá? Esse livro vai ser importante porque a gente vai ver que ele vai gerar uma série de movimentos mais na frente vão ser classificados como utópicos em referência a essa obra literária, tá? Além disso, ele vai ser importante porque ele prevê ali, né, ele está descrevendo uma sociedade perfeita na Terra, o que era impossível de se pensar um medieval escrever, já que os medievais eles viviam, né, sua literatura era composta de acordo com a cidade de Deus, né? A ideia de que a cidade perfeita, a cidade de Deus, né, a administração perfeita só se daria no céu, uma ideia que vem lá de Santo Agostinho no terceiro século, tá bom? Além disso, como eu disse, vai se avançar as ciências em geral, tá? Sobretudo a astronomia, com os ideais de Nicolau Copérnico e de Galileu Galilei, a medicina, com um tratado de medicina do André Vesalius, tá? A medicina vai avançar para uma coisa muito importante, tá? A partir do Renascimento, os médicos vão começar a poder abrir os cadáveres das pessoas. Durante a Idade Média, isso não era possível, porque acreditava-se que estudar o cadáver de alguém morto, claro que cadáver de alguém morto, né? Cadáver de alguém vivo não é cadáver. Estudar um cadáver era atentar contra a dignidade humana e por isso o cristianismo católico medieval não permitia esse tipo de coisa. E antes disso, no mundo clássico, lembra do panteísmo? Então,
Também não era permitido estudar os mortos na maior parte das civilizações antigas, porque era confundido, né, a divindade e a coisa. Então, se você profanasse um corpo, você na verdade estava atentando contra um ser divino também, tá bom? Salvo engano, o Egito é a única sociedade que me vem à cabeça agora em que esse tipo de coisa não vai interferir, que a gente vai ter gente abrindo corpos, inclusive por conta da religião. Mas, em geral, na maior parte dos povos, não era assim, tá? Vai avançar o uso da matemática, inclusive porque a matemática e a geometria vão avançar nos seus estudos, que a gente vai conseguir ter as noções de perspectiva que a gente estava falando nas pinturas, porque noções de perspectiva nada mais são do que conhecimentos geométricos aplicados a uma forma artística de pintura, tá? E vai avançar a arquitetura, como a gente já falou, tá bom? Eu estou enviando para vocês imagens de tudo isso que eu estou falando, tá? De pinturas, de prédios, de esculturas, para que vocês possam ver. O que eu sugiro a vocês, né? Para estudar Renascimento? Entrem no Google, joguem lá obras renascentistas, tá? Coloca lá estátuas renascentistas, quadros renascentistas, músicas renascentistas. Vocês estavam ouvindo ali uma peça, né? Um pedacinho de uma peça que eu deixei tocando aqui no começo. Não sei como é que ficou no áudio, mas eu deixei tocando, né? Isso tudo é importante para entender o Renascimento. E para vocês lembrarem sempre o seguinte, a expressão artística sempre é a expressão, né, o grito da alma das pessoas que estão vivendo aquele momento. Então o humanismo ele não é só um ideal intelectual, tá? Ele é algo que as pessoas naquela época viviam de tal modo que elas começaram a produzir arte a respeito daquilo. É mais ou menos o que a gente tem hoje, né? A nossa sociedade produz a sua arte conforme aquilo que o seu espírito, né, que a sua alma social canta, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.